Tudo sobre Ethereum. Ethereum é uma rede blockchain descentralizada criada para executar contratos inteligentes, smart contracts, de forma automatizada. Ao invés de manter seus próprios servidores, são os próprios usuários da rede que armazenam e processam essa informação. O que é Ethereum? ETH. Além destes contratos inteligentes, a rede mantém os saldos de todos os endereços de Ether, ETH, sua moeda nativa, além dos inúmeros tokens que se aproveitam dessa estrutura por conta da segurança e descentralização. Ethereum e Ether é a mesma coisa? Conforme explicamos acima, Ethereum é o nome da rede blockchain, enquanto Ether, ETH, é uma criptomoeda. Para realizar transações ou execução de contratos inteligentes, smart contracts, na rede é necessário realizar o pagamento destinado aos mineradores em Ether, ETH. Desta forma, o Ether, ETH, atua como um combustível da rede Ethereum, portanto é comum o uso do termo Ethereum quando se fala da criptomoeda. Como surgiu? Vitalik Buterin, esse russo que emigrou para o Canadá quando criança, mostrou desde cedo facilidade de aprendizado nas áreas de matemática e programação. Vitalik foi apresentado ao Bitcoin aos 17 anos por seu pai, um cientista da computação. Vitalik Buterin, o jovem idealizador da Ethereum. Foi então que, numa tacada de mestre, Vitalik teve a ideia de retomar as camadas adicionais de informação que haviam sido discutidas originalmente no Bitcoin, adicionando a capacidade de executar programas simples, os contratos inteligentes. Houve uma venda inicial no formato de ICO público em julho de 2014, que levantou o equivalente a 18 milhões de dólares. No entanto, a rede propriamente dita só ficou pronta um ano depois. Para que serve? O Ethereum foi criado para ser uma super-rede mundial de computadores capaz de executar as mais diversas tarefas de forma autônoma e não censurável. Ao mesmo tempo, a rede possui sua própria criptomoeda, funcionando também como meio de troca, além de possível forma para se armazenar valores. Vantagens: Ethereum é multifacetada, dando flexibilidade total ao criador do contrato inteligente, Smart Contract. Por conta de seu histórico de 5 anos de funcionamento ininterrupto com alto poder computacional, a chat, de mineradores, trata-se de uma das redes mais seguras para transações rápidas e registro de informação. Diferenças do Bitcoin. Conforme mencionado anteriormente, o Ethereum possui camadas adicionais de informação, que permitem criar e armazenar informações sobre outros tokens, contratos financeiros através de contratos inteligentes, smart contracts, e atuar como banco de dados descentralizado e seguro para jogos e aplicações. O espaço de tempo médio entre cada bloco minerado do Ethereum é menor que 20 segundos, ante os 10 minutos do Bitcoin. A Ethereum guarda os saldos de cada endereço, tanto no token Ether, ETH, quanto nos tokens. Além disto, o Ethereum possui sua própria linguagem de programação, Solidity, permitindo a execução em seu ambiente virtual EVM. Outra questão importante é que 72 milhões de moedas ETH foram mineradas antes de seu lançamento, dos quais 60 milhões foram vendidos no ICO, e o restante distribuído entre cofundadores, pré-investidores e apoiadores. Como comprar? Assim como o Bitcoin, a cotação do Ether é determinada única e exclusivamente pela oferta e demanda em cada local de negociação. O Ethereum é negociado simultaneamente em diferentes países e moedas, portanto é normal existir diferenças entre cada mercado. Clique aqui para ver como é fácil realizar seu depósito de reais, na Coinest para efetuar uma compra de Ether, ou Ethereum se preferir assim chamar, com agilidade e segurança. Exchanges. As corretoras de criptomoedas intermediam a compra e venda entre usuários, cobrando uma taxa para cada negociação realizada. Elas têm variações de preço entre si devido a cada uma delas ter um perfil e quantidade diferente de clientes. Corretoras de criptomoedas funcionam como uma bolsa de valores, logo cada exchange tem seu próprio mercado, com regras, taxas e prazos próprios. Isto explica eventuais variações entre diferentes moedas, até mesmo em exchanges no mesmo país. A Coinest está entre as 3 maiores exchanges no Brasil, com mais de 60 mil clientes, além de 2,3 bilhões de reais negociados ao longo de 2 anos. Estabelecemos os mais altos padrões de segurança digital e de controle dos seus dados para garantir que sua única preocupação seja investir melhor. Seus ativos são protegidos contra hackers e invasões. Onde guardar? As carteiras de Ethereum são os locais onde são armazenados as senhas, ou chaves privadas, que autorizam as transações de seus respectivos endereços. Existem diferentes tipos de carteiras: online, que armazenam os dados na nuvem;
mobile, apps, para celulares, software, desktop, para computadores, hardware, offline, usualmente em dispositivos USB, papel, paper, usualmente impressas em placas de metal. Estas carteiras podem ser classificadas em quente, hot, quando estão conectadas à internet, e frias, cold, desconectadas da rede. Como minerar Ethereum. A mineração de Ethereum ocorre através da prova de trabalho, ou Proof of Work. A principal diferença para o Bitcoin é o algoritmo de mineração eHash, que demanda muita memória gráfica, encontrada em placas de vídeo ou em equipamento específico denominado ASIC. O consumo de energia elétrica representa a maior parte do custo de mineração, e por este motivo as mineradoras concentram-se em regiões próximas de grandes hidrelétricas em países que oferecem menores impostos. Nos últimos anos a mineração de Bitcoin e Ethereum no Brasil não se mostrou viável. Contratos inteligentes. Embora a tradução literal do termo smart contract seja contrato inteligente, trata-se de um código computacional, ou linhas de programação, executados de forma automática. De qualquer forma, permitem uma infinidade de aplicações, especialmente quando há o uso de oráculos interagindo com dados fora da rede. Cases de utilização. Um dos casos mais básicos é o lançamento de tokens ERC-20, o padrão mais simples de criptoativos. Neste contrato é definido a forma de emissão, limites, quantidade de casas decimais, regras para transações, entre outros. Isso não significa que este criptoativo necessariamente vá ter algum valor ou ser negociado em exchanges. Os contratos inteligentes também são utilizados por serviços financeiros, incluindo stablecoins, as criptomoedas pareadas em outros ativos, por exemplo, dólar ou ouro. De maneira similar, servem para armazenar garantias de forma segura, transparente, por exemplo, para contratos de empréstimo. Aplicações descentralizadas. Os apps ou aplicações descentralizadas são contratos inteligentes que realizam tarefas sem a necessidade de intervenção humana. Um caso relativamente simples é um jogo de dados, onde há um sorteio e o usuário ganha nos números pares, porém perde no ímpar. O próprio app, que roda na rede Ethereum, irá receber as moedas do apostador, realizar o sorteio e efetuar eventuais pagamentos. Isto pode variar desde um jogo mais simples até algo mais complexo envolvendo uma aposta nas eleições do próximo presidente dos Estados Unidos. Uma forma de aplicação descentralizada um pouco mais complexa são as exchanges descentralizadas, DEX, onde é possível trocar criptomoedas com outros usuários de forma transparente e automatizada. Segurança. Mesmo que existam mineradores tentando atuar em benefício próprio, nada impede a rede de decidir invalidar esta sequência, e assim o fizeram em 2016 no episódio do ataque, hack, da primeira aplicação descentralizada, DAO. Na mineração prova de trabalho, Proof of Work, o esforço computacional para encontrar a solução do hash, ou código, que interliga o novo bloco à cadeia anterior é enorme, sendo muito custoso uma tentativa de ataque. Por se tratar de uma rede com a maior capacidade computacional neste algoritmo, é considerada muito segura após 100 confirmações, ou cerca de 25 minutos, algo bem próximo do Bitcoin. Devido à natureza de seu código-fonte aberto e histórico de 5 anos de funcionamento ininterrupto, trata-se de uma das criptomoedas mais seguras. Riscos. Com o crescimento do uso da rede Ethereum por stablecoins e aplicações descentralizadas, houve um aumento expressivo da taxa cobrada por transação, que acaba limitando sua utilização em alguns casos. Outro problema apontado é o tamanho do arquivo contendo o histórico de todas as transações e movimentações de seus contratos inteligentes, que já ultrapassa dos 4 terabytes. Para resolver estas questões de escalabilidade, uma nova rede denominada Ethereum 2.0 está sendo lançada, atualmente em fase de testes. A previsão é que todos os CTH e tokens possam ser migrados ao longo dos próximos 2 anos. Outro fator de risco apontado é a influência excessiva no processo de evolução da rede por seu criador Vitalik Buterin, além da expressiva relevância da Consensus de Joe Lubin, cofundador da Ethereum.